Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Arquivo em Prosa, que estreia hoje em seu formato virtual. O Arquivo em Prosa é um evento realizado pelo Arquivo Nacional, em que especialistas de diversas áreas são convidados a discutir temas que dialoguem com o universo dos arquivos. Hoje vamos falar sobre pesquisa e educação, o Arquivo Nacional para Estudantes e Professores. Para isso, convidamos Tiago Morelli e Cláudia Tibiriçá, e para fazer a mediação, Valéria Morse. Vocês podem participar dessa live enviando perguntas e observações nos comentários. Essas observações e comentários serão lidos após as falas dos nossos palestrantes. E, ao final do evento, vamos disponibilizar nos comentários da live um link para que possam cadastrar presença e enviaremos certificado de participação para o e-mail cadastrado nesse formulário. Bom, vamos começar com Tiago Morelli. Seja bem-vindo, Tiago. O Tiago, ele é supervisor da equipe de pesquisa do Arquivo Nacional, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e autor de diversos livros e artigos sobre o Brasil republicano. Seja bem-vindo, Tiago, e uma boa palestra para vocês. Obrigado, Silvana. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que muita gente assiste depois. Então, sejam bem-vindos. Me coloco já desde já à disposição de vocês para responder as perguntas aqui ao final das explanações, né? Eu sou Tiago Morelli, né? Supervisor da equipe de pesquisa. A equipe de pesquisa do Arquivo Nacional, além de mim, conta com outros 7 integrantes, né? A Renata William, Viviane Gouveia, Cláudia Heinemann, Januária Teve, Elizabeth Breia, Denise Bastos e a Maria do Carmo Rainho. Então, a nossa equipe faz parte da coordenação chamada de COPED, Coordenação de Pesquisa e Educação para a Difusão do Acervo. E a equipe de pesquisa, né, vou apresentar para vocês aqui 3 sites que a gente trabalha diretamente. O Arquivo Nacional, a História Lusa Brasileira, o Que República é Essa?, exposições virtuais, e também vou mostrar para vocês o site da revista Acervo, que atualmente eu sou editor científico, estou prestes aí a ser substituído, mas ainda sou o editor científico da revista Acervo ainda por mais alguns dias. Então vou apresentar também esse site para vocês. Então, só para vocês entenderem, né, a equipe de pesquisa, ela produz conhecimento e é responsável pela criação de produtos para a difusão a partir do acervo do Arquivo Nacional. Então, a coordenação, né, nossa coordenação, a COPED, da qual a equipe de pesquisa faz parte, faz essa produção de conhecimento, afinal, o público precisa conhecer o que existe no Arquivo Nacional. Então, a gente é responsável por criar esses produtos que o público vai ter acesso e assim vai conhecer o acervo do Arquivo Nacional. Como, por exemplo, as exposições, a gente que faz também exposições, a gente já organizou seminários, nós somos responsáveis pelos documentos, pela entrada de documentos na Brasiliana Fotográfica, né, em parceria com outras instituições aí, com a ABN, enfim. Também somos responsáveis na equipe de pesquisa pelo Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, que ano que vem, inclusive, completa 30 anos, né, teremos o prêmio ano que vem. Então é isso, então vou apresentar para vocês uma pequena parte do que a equipe de pesquisa faz, que são esses sites que são muito importantes para alunos, professores, tá, pesquisadores de uma forma geral. Pouca gente conhece, cada vez mais estão conhecendo, e uma live como essa serve como oportunidade para vocês conhecerem mais e para eu dar algumas dicas de pesquisa para vocês, tá? Então, você entra lá no site do Arquivo Nacional, né? A Silvana vai fazer comigo, mostrar comigo aqui. Lá dentro do site do Arquivo Nacional tem a parte aí de serviços ao cidadão, né? Logo no início, ali no alto. Você clica ali, serviços ao cidadão, e você vai na parte de difusão. Tudo que eu vou falar aqui para vocês nessa live está nessa parte de difusão dentro de serviços ao cidadão. Tem ali as exposições, eventos, né, papéis de parede, publicações de uma forma geral, os sites temáticos, o Arquivo em Prosa, que cá estamos, né, participando dele. E primeiro eu vou pedir para a Silvana clicar ali em publicações. Dentro ali dessa aba de publicações, você vai conseguir ter acesso, né, ao site da revista Acervo, né, a revista do Arquivo Nacional, revista criada em 1986, uma revista tradicional, com 34 anos de existência, né.
Eu fui agora editor científico da revista Acervo de 2016 até agora, 2020. A gente conseguiu vários avanços importantes na revista, a revista cada vez mais conhecida, subindo no conceito da CAPES, atingindo pela primeira vez o conceito A. E aí a carinha do site da revista Acervo, um site bem bonito, bem desenvolvido pela nossa coordenação de informática do Arquivo Nacional. Ali embaixo você tem as chamadas que estão abertas atualmente, né? A chamada que vai fechar agora no final do mês, que é sobre história indígena, agência e diálogos interdisciplinares. E tem uma chamada que a gente acabou de abrir, que é dados e arquivos, tá? Também já com prazo um pouquinho maior para você ainda poder participar. Então, subindo ali, gente, vocês conseguem ver a parte de submissões, de edições anteriores, enfim, contato para falar com a gente, né? E dentro de edições anteriores ali, você vai ver todas as revistas que a gente lançou. A revista Acervo é uma revista quadrimestral, a gente está lançando ela atualmente em janeiro, maio e em setembro. Então, essas são as últimas revistas. Nós tivemos ali embaixo 2 números sobre os 180 anos do Arquivo Nacional, foram lançados ali no final de 2018, início de 2019, fizeram muito sucesso, chegou tanto artigo que a gente teve que lançar um segundo número dessa revista, né? Por isso que ficaram Estado da Arte da Arquivologia 1, Estado da Arte da Arquivologia 2. Temos revista ali sobre diversidade, que foi a revista que foi mais acessada na história do arquivo, né? Apenas em um mês. No mês de maio de 2018, ela teve quase 11 mil acessos, apenas em 30 dias. E subindo mais um pouquinho as revistas mais recentes, né? Nós tivemos a última lançada agora em janeiro lançamos Memória e Legado das Resistências Negras, que fez grande sucesso também, ficou em segundo lugar de acessos. E agora em maio, a revista As Várias Faces dos Feminismos, Memória, História e Acervos, que eu vou pedir ali para a Silvana clicar, só para dar um panorama para vocês. Então aqui você pode pesquisar as revistas, você pode ter acesso a todos os artigos que você quiser ver, tá, gente? Pode pesquisar também, tem como pesquisar por palavras-chave os artigos. Então ali tem a explicação, né, explicando de que se trata a revista. Pode descer um pouquinho, Silvana, para mostrar para o público. A questão ali tem uma edição completa que você baixa em PDF, né? Ou você pode baixar especificamente o artigo que te interessa, né? Páginas iniciais, o editorial, apresentação, e aqui embaixo começam os artigos. A revista Acervo tem a seção entrevista, tem uma seção documento, né? Sempre mostrando um documento, um conjunto de documentos, uma entrevista com um especialista da área. Tem a parte do dossiê, são os artigos do dossiê. Tem os artigos livres que a gente recebe o tempo todo, né? Está sempre aberto aí para artigos livres, uma seção apenas para os artigos livres. E é isso, apresentando um panorama rápido para vocês. Aí tem a seção resenha também, para fazer uma resenha de um livro lançado nos últimos 2, 3 anos. Aí. Todas as informações estão dentro ali da página da revista Acervo, você pode acessar. Então, em linhas gerais aqui, que a gente tem muita coisa para falar, esse é o site da revista Acervo que você consegue acessar ali, né? Como eu falei para vocês, tudo que eu vou falar para vocês ali está dentro de serviço ao cidadão, na parte de difusão, e dentro da difusão tem a parte de publicações que você consegue acessar a revista Acervo. Ainda na parte ali de difusão, você consegue acessar exposições, e ali você tem acesso a esse site que apareceu agora para vocês, que é o site de exposições virtuais. Esse site foi relançado agora, o novo site deles há pouco tempo, tem mais ou menos um mês ou um pouquinho mais, talvez. Está bem bonito, né? Esse site de exposições virtuais ele foi criado em 2007, né, já está aí 13 anos. E ela contém 25 exposições, você pode ver e dar uma rolada para você ver. Tem exposição sobre futebol, drama e euforia, tem o Brasil na Guerra, França, o centenário da imigração japonesa, também houve uma exposição sobre isso. E clicando ali em todas as exposições lá embaixo, você consegue achar, né, ver ali, atualmente a gente conta aí com 25 exposições nesse site. Então, o Rio em Movimento, os 190 anos do Ministério da Justiça, exposição nas águas do mesmo lago, do Submário Lago, né? Estado Novo, estampas do Rio. Tem uma exposição bem interessante ali sobre o Rio de Janeiro também, o Rio em Movimento. Então, você pode dar uma olhada nessas exposições, nesse site de exposições virtuais, ali dentro do site do Arquivo Nacional, difusão, exposições. Eu vou pedir para a Silvana clicar nessa nossa última exposição lançada recentemente, que é a Marcha para o Oeste. Tá? Essa exposição foi feita com a curadoria da Vivian Schack, que é a nossa colega pesquisadora do Arquivo Nacional também, lá da nossa regional de Brasília. Tá? O site conta com a contribuição da Denise Bastos, atualmente
é a Elizabeth Breyer, que está tomando conta desse site, né, organizando, responsável pelo site, pelo trabalho. Mas todos nós colaboramos na medida do possível, né? E você vê aí, nessa exposição agora recentemente lançada, Marcha para o Oeste, você tem ali a parte sobre as imagens, os créditos, né? as ementas dos documentos que foram usados, e você clicando ali em galerias vai abrir como se fosse uma exposição mesmo, né? Igual uma exposição presencial. Essa exposição especificamente tem 6 módulos, então você tem ali a expedição Roncador Xingu, os povos indígenas no Brasil, ano 1000 depois de Cristo, as missões científicas, né, colonização do Brasil Central. Então, os módulos aí criados pela curadoria, que foi da Vivian, e vou pedir para a Silvana clicar ali num desses módulos, né, os povos indígenas no Brasil Central, aí você consegue ver, né, o texto do módulo, e cada uma das imagens ali você pode clicar para você visualizar. Tem uma explicação da imagem também. Essa aí, por exemplo, é um índio segurando ali um crânio de uma onça pintada. Essa imagem é de 1949, está dentro do acervo do Arquivo Nacional. Tudo que está nesses sites que eu estou apresentando para vocês, né, que vou apresentar para vocês hoje, são documentos de dentro do acervo do Arquivo Nacional. Tá? Então, é bem interessante vocês trabalharem essas exposições com os estudantes, com os alunos, você curioso também, público geral que tem interesse em futebol, interesse na história do Rio Antigo, interesse na história indígena. Então, você viu ali que tem vários temas importantes, né? 25 exposições virtuais à disposição de vocês aí para você acessar a partir do site do Arquivo Nacional. Então, eu apresentei para vocês aqui o site da revista Acervo, o site das exposições virtuais, e também lá, né, dentro da página do Arquivo Nacional, na parte de difusão, você encontra a parte dos sítios temáticos. Então, você entra lá, arquivonacional.gov.br, serviços ao cidadão, difusão, tem os sítios temáticos. Entre esses sítios temáticos, nós temos aí o História Luso-Brasileira, o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, tá? Só lembrando aqui que a revista Acervo, ela tem uma página no Facebook, você pode acompanhar pela página do Facebook, tem também uma conta recentemente criada no Twitter, estamos iniciando, e esse site é o História Luso-Brasileira, né? O Arquivo Nacional História Luso-Brasileira. Ele tem página também no Arquivo Nacional, você pode acessar lá, procurar, seguir. Através da página você fica sabendo das últimas publicações, das novidades, né? Das novos documentos que a gente está colocando no ar para você. Então é interessante você acompanhar sempre os sites, né? E também as páginas nas redes sociais, tanto ali da revista Acervo no Facebook, como também do História Luso-Brasileira, também no Facebook. Tá, gente? Então, vou dar um panorama para vocês. Essa é a cara do site de História Luso-Brasileira. É um site pioneiro, né? A gente tem ele há 17 anos, foi criado em 2003. É uma parceria, né? Ele tem uma chancela da Comissão Luso-Brasileira para a Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental, que é a Coluso. E é uma parceria ali, tem um patrocínio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que é um convênio que a UERJ tem com o CONAR, que é o Conselho Nacional de Arquivos. E a gente tem estagiários trabalhando lá na equipe de pesquisa, 5 ou 6 estagiários, não lembro o número exato agora, mas que trabalham nesse projeto aí desde 2003. Alguns deles foram estagiários, hoje em dia são professores universitários, que trabalharam com a gente lá há anos atrás, e esse projeto continua vivo e firme. Foi um dos pioneiros, ouso dizer que foi pioneiro nessa divulgação da história, né, dentro da internet, na sociedade brasileira, né, já que ele tem 17 anos de vida. Então, para vocês entenderem ali o perfil do site, né? Ali a gente tem a Corte no Brasil, que você clica, você vai ver vários tópicos que você pode acessar sobre essa temática. Mais embaixo, você tem ali a parte dos temas, que você tem expansão portuguesa, Brasil, Portugal, né? E o Império Luso-Brasileiro. Então, vou pedir para a Silvana clicar ali só para mostrar para vocês como acessar. Você está a fim de ver o tema Brasil, por exemplo. Aí você clica ali no Brasil, vão abrir todos os subtemas que a gente tem ali, né? Administração, Irmandade, Jardim Botânico, Índios, Companhia de Jesus, enfim. A gente tem aí esse site 72 matérias que você pode acessar. Vou pedir para a Silvana clicar em uma ali para a gente poder visualizar. Então, você escolhe ali um tema, por exemplo, né? E quilombos e revoltas de escravos. Você clica, você tem ali um comentário feito por um especialista, ou nós mesmos, pesquisadores da equipe
da equipe de pesquisa do Arquivo Nacional, ou um professor convidado, né, um especialista, um pesquisador convidado, escreve esse comentário ali sobre o tema que você pode usar em sala de aula, pode estudar, pode pesquisar, usar na sua monografia, na sua dissertação, sua tese, enfim. Tem as ementas, são as ementas dos documentos, que é uma parte muito interessante, que é um trabalho até que os estagiários fazem também. Você pega os documentos, você tem ali o código de referência do documento, a data do documento, um resumo dos documentos, tem vários documentos ali que a gente coloca, que a gente acha mais interessante, coloca para o público ter acesso, para o público poder visualizar. Ali do lado tem a parte de referências bibliográficas, que você pode ver os livros para se aprofundar mais no tema, e a seção sala de aula, né, que é uma seção muito importante, pode ser utilizada pelos professores, pelos alunos, né, pelos estudantes, você que dá aula aí na rede pública, enfim, você que dá aula na universidade. Então, cada um desse tema tem sempre essa seção sala de aula. Dentro dessa seção da sala de aula, a gente tem, por exemplo, já 200 sessões de sala de aula, pegando todos os temas que a gente trabalhou até hoje. E 2.500, aproximadamente, emendas de documentos diferentes, escritas aí para você poder usar. Então, é um repositório imenso de informações ali, históricas, que você pode utilizar na sua aula. Então, pedir para a Silvana clicar ali, por favor. Por exemplo, pena de morte, quilombos e revolta de escravos. Aí você clicou em pena de morte. Aparece ali a descrição, né, do documento, a data, todas essas informações técnicas que são importantes. E depois tem, inclusive, o documento na íntegra, que você pode clicar e visualizar, né, ele digitalizado, né, que tudo é feito em parceria no Arquivo Nacional. Temos as equipes da Copra, que fazem um trabalho sensacional também. Tem um trabalho de digitalização dos documentos. E embaixo você tem a descrição na íntegra do documento, né, uma descrição modernizada, né, para o aluno poder entender também o que está se passando. E alguns termos você tem, depois da descrição desse documento lá embaixo, você pode rolar esse documento todo para você ler. Lá no final tem, né, como se fosse uma espécie de glossário, que são algumas palavras que talvez o aluno não vai entender, ou mesmo o professor. A gente tem a explicação deles, que queria dizer essas expressões na época, ali logo depois do texto. Então, esse é o site de exposições virtuais. Vou pedir só para a Silvana clicar rapidinho no glossário de História Luso-Brasileiro, que é um trabalho que a gente está fazendo atualmente, colocando no ar aí, tá? Um trabalho muito bem feito pela equipe. E nesse glossário, você pode ver ali, né, do A a Z, pode baixar um pouquinho, clica ali, por exemplo, na letra A. Então, você tem todos os termos ali com a letra A, né, sobre essa questão dessa história luso-brasileira, todos os termos que a gente achou interessantes para colocar para vocês aí, que a gente pensou que o aluno, o professor, o pesquisador possa ter dúvidas. Você pode utilizar nas suas pesquisas, utilizar, né, nos seus artigos, professores, estudantes, pesquisadores de uma forma geral. Então, você vê a riqueza que a gente tem nesse acervo, né, e a riqueza de produção que a gente faz, né, do nosso trabalho aqui no Arquivo Nacional, né, dos pesquisadores do Arquivo Nacional, da COPED, apresentando para o público aí, deixando uma quantidade enorme de informações históricas com conteúdo confiável, né, nesse tempo aí de fake news. É difícil saber, às vezes o aluno, o professor quer saber onde que eu posso ver uma informação confiável. Então você pode confiar aqui no Arquivo Nacional, que a gente faz um trabalho muito sério, todos nós, voltados para essa divulgação aí, e as ciências humanas em geral, né, história, geografia, filosofia, ciências sociais, para você poder ter acesso aos nossos documentos, ver o nosso acervo, e a gente produz conhecimento a partir do nosso acervo aí para professor, aluno, a sociedade, o público em geral, né, curioso em geral, vai ler entrar nos nossos sites, vai ter muita facilidade em entender o que está escrito neles. A gente tem uma preocupação muito grande de escrever de uma forma que todo mundo possa entender o que a gente está transmitindo, né? Uma preocupação constante da nossa equipe, cada vez mais vem se intensificando essa preocupação. E por fim, gente, eu vou pedir só para a Silvana agora acessar o nosso quarto site que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o site, que é o nosso caçula. O mesmo caminho que eu falei para vocês, de arquivonacional.gov.br, serviços ao cidadão, difusão, e dentro de sítios temáticos você tem o nosso caçula, que é o Que República é Essa?, criado mais ou menos há 2 anos atrás, foi em junho de 2018, que ele foi criado. É um site que também está no Facebook, você pode procurar lá, Que República é Essa?, tudo junto. No Facebook você vai encontrar. E no Instagram também, a gente criou um Instagram para ele esse ano. O Instagram já está com muitas visualizações, muitos seguidores.
fazendo um grande sucesso. Então entra lá no Instagram, joga Que República é essa, tudo junto. Ou no Facebook também, você vai encontrar a página dele, tanto no Facebook como no Instagram, para acompanhar nosso trabalho, para ver quais foram os últimos artigos que saíram, né, quais os últimos textos que a gente colocou, os últimos documentos que a gente digitalizou e colocou para vocês acessarem. Então, esse site, para vocês terem uma ideia, a gente já publicou 130 textos em 2 anos, é uma média de um texto a cada 6 dias, então uma média muito alta, uma produção. Toda semana você vai encontrar em algum site do Arquivo Nacional alguma coisa nova, seja no Que República é essa, seja no Luso Brasileiro, né? Em algum deles vai ter alguma coisa nova, tá, gente? Então é um trabalho aí incansável da equipe de pesquisa. E queria aproveitar para agradecer os colaboradores para a gente, né, rapidamente, a UERJ, no Luso Brasileiro, e aqui no Que República é essa, se não fosse o apoio ali da UF no primeiro momento, também a Universidade Rural, Federal Rural do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, né, o professor Leonardo Brito, o Felipe Magalhães, lá da Rural, fazendo parceria com a gente, ajudando muito nesse desenvolvimento, né, trazendo estagiários para trabalhar com a gente, apoiando o site. Ele não sairia do ar. Ele não estaria no ar nesse momento se não fosse esse apoio. Então, só para mostrar para vocês esse site, aí a carinha dele, né, Que República é essa, você vai, ao lado ali, você tem todas as seções do site, os temas principais, assistam filme, enfim. Vou pedir para a Silvana descer rapidinho, que eu vou mostrar essas seções ali embaixo. Então, nessa tela principal, você tem o texto principal lá no alto, em destaque, e você rolando, né, baixando um pouquinho agora, rolando a tela, pode descer um pouquinho, Silvana, para mostrar as outras seções embaixo agora. Assista um filme, né, que é a seção que você mostra, que a gente mostra sempre a imagem em movimento aqui do Arquivo Nacional, coloca lá explicando o texto atual sobre a vacinação, que aconteceu no Brasil na década de 70. A seção Uma Surpresa é um documento que às vezes a gente encontra enquanto está pesquisando um outro tema, que é muito comum para os pesquisadores, já quem é pesquisador, estudante, professor, quem é pesquisador, você sabe que às vezes você está pesquisando um determinado tema, você acaba encontrando um documento sobre outro tema que você acha muito interessante, e então esses documentos que a gente encontra, entre aspas, ao acaso, né, a gente coloca nessa seção Uma Surpresa. Nesse caso aí, uma campanha de vacinação contra a meningite meningocócica, em 1975, né, que também houve quarentena, também tivemos aulas suspensas nesse momento ali na história do Brasil, né, há 40, 50 e poucos anos atrás. Pode descer, por favor, Silvana, para mostrar as últimas sessões ali embaixo. Tem a seção Conte uma História, que a gente faz uma provocação com o público, a gente coloca uma imagem, pergunta para o público o que ele acha que é aquela imagem, quando se passou aquela cena, né, o público comenta, principalmente nas redes sociais, isso faz muito sucesso no Instagram e no Facebook, o público comenta bastante lá. E uma semana depois, 15 dias depois, a gente coloca a resposta, né, o que é aquela imagem, com detalhes. Essa atualmente é sobre a Força Expedicionária Brasileira, uma imagem raríssima que a gente tem ali do Fundo Salgado Filho, né, e que foi digitalizada recentemente, há pouco tempo, alguns meses, não passa de um ano talvez, que mostra alguns militares brasileiros ali no momento de confraternização antes de ir para o campo de batalha, já na Itália. Né. Tem a seção Conheça o Nosso Acervo, que a gente apresenta os fundos do Arquivo Nacional. Como o Arquivo Nacional tem quase 1000 fundos aí para apresentar, a gente vai ficar apresentando fundo até se aposentar e vai entrar uma nova galera e vai continuar apresentando os fundos do Arquivo Nacional. Então, a gente tem essa seção Conheça o Nosso Acervo e a seção Conheça o Documento, que a gente apresenta as tipologias dos documentos. Né. Essa seção, esse texto atual que a gente tem aí, são mapas e plantas do Arquivo Nacional. A gente já teve também uma seção falando dos filmes, que fez muito sucesso, inclusive no Instagram também. É uma das nossas postagens que teve maior curtidas e comentários, fez muito sucesso. Então, esse é o site Que República é essa, né? A gente tem muita preocupação com esse site, de apresentar textos curtos, uma linguagem acessível, tá, gente? Então, por exemplo, um artigo universitário que tem 15, 20 páginas, né? Nesse site, a gente apresenta artigos de 5 a 7, 8 páginas no máximo, uma linguagem, né? A gente sempre brifa os nossos colaboradores, ou nós mesmos, quando escrevemos, né, para esse site, a gente pede para sempre escrever com uma linguagem acessível para o grande público. Então, curioso, você que gosta do tema, se interessou pela guerra, quer clicar ali, nosso tema atual que está ali para vocês é sobre o Jogo do Bicho, que saiu agora no mês de agosto. Todos os temas saem nas outras sessões, pelo menos um tema por semana, e os temas principais é um por mês. Então, Silvana abriu ali os temas principais, a gente tem ali o Jogo do Bicho, rádio no Brasil, a consolidação das leis do trabalho. Pode ir baixando, por favor, Silvana.
Então, a gente tem ali os 60 anos de Brasília, né, que tivemos um texto especificamente sobre esse tema, e vocês vão ver que esse tema, esse texto principal, ele tem a cassação de militares, os lobbies das meninas sobre a participação da mulher, né, na Constituinte de 87 e 88. Eu pedi para a Silvana clicar na parte ali da revolta da vacina, que é um texto que, inclusive, fui eu que escrevi agora, que a gente publicou, se não me engano, em março de 2020, tá? E essa é a cara do texto, tem um texto de 5, 7 páginas no máximo ali, uma linguagem acessível. E o mais interessante é que tem vários documentos digitalizados que a gente coloca no corpo do texto. Então, por exemplo, você vai lendo o texto, a gente falou ali do Rodrigues Alves, você tem uma imagem do Rodrigues Alves. Então, a gente falou ali depois, né, no Oswaldo Cruz. Então, você clica ali, tem uma imagem do Oswaldo Cruz. Então, isso é muito interessante para o estudante, né? Para ele ver o que ele tá lendo, para ele ver os documentos, né, do Arquivo Nacional, todos os documentos do Arquivo Nacional, documento textual, no caso, ali agora, né, mostrando. Pode descer e mostrar um pouco os outros documentos, por favor, Silvana, só para dar uma panorama geral para o pessoal. Tem um texto ali, inclusive, do Jornal do Brasil, esse aí agora, que a Silvana está mostrando, falando sobre a falta de enfermeiros no Hospital São Sebastião durante a pandemia de varíola, né, em 1904. Então, você consegue acessar vários documentos ali ao longo do texto, um texto curto, com uma linguagem acessível, voltada para o grande público, tá? Para divulgação mesmo, para produção de conhecimento e, ao mesmo tempo, divulgando o acervo do Arquivo Nacional. Tá vendo, gente? A gente volta a agradecer, né, a equipe de editoração que faz a revisão de textos para os sites, a equipe de programação visual. Então, o Arquivo Nacional é uma equipe, são várias equipes, né? A gente tem mais de 500 funcionários, mas todo mundo trabalhando junto ali, né? A gente não conseguiria funcionar sem a Copra não conseguiria divulgar os documentos sem a gente. Enfim, temos a COGED trabalhando orientando também outros arquivos, né? A questão dos documentos, da tabela de temporalidade. Então, convido vocês, né, finalizando aqui minha apresentação, a acessarem arquivonacional.gov.br, Serviços ao Cidadão, Difusão, e dentro de Difusão você pode ver as publicações, a revista Acervo, exposições, nas exposições virtuais, e os sites temáticos onde você encontra o Arquivo Nacional e a História da Lusa Brasileira, e também o site Que República é Essa? E sigam a gente nas redes sociais, tá, gente? Sigam lá no Facebook, História Lusa Brasileira, Que República é Essa? O Que República é Essa lá no Instagram, a revista Acervo também, tanto no Twitter como no Facebook. Então, estamos aí. Em breve vamos iniciar uma grande divulgação do site também de exposições virtuais, que a gente estava esperando ele ficar pronto, redondinho. Vamos fazer uma grande divulgação deles também na página aí do Arquivo Nacional. Então, queria falar que esses sites estão explodindo aí a visualização desses sites, né? Por exemplo, em 2018, o Que República é Essa? Em 2019, o Que República é Essa? Teve 20 mil acessos. Em 2020, em 6 meses, só teve 100 mil. Então, pode fechar o ano aí com 200 mil, 10 vezes mais acessos que teve em 2018. Tudo graças à nossa divulgação nas redes sociais, né? Ao interesse do público também, né? O História Lusa Brasileira teve também esse ano, nos primeiros 6 meses desse ano, 140 mil visualizações. A revista Acervo, em 2016, a gente teve 3 mil acessos no site da revista Acervo. Em 2018, a gente chegou em 50 mil acessos. Então, um crescimento absurdo. E agora, em 2020, apenas 6 meses, a gente já quase bateu os 50 mil, né? Os dados que eu tenho de janeiro até junho. Então, convido vocês a acessarem o site do Arquivo Nacional, né? Acessarem ali a parte de difusão, Serviços ao Cidadão, difusão, que você vai conseguir ali acessar os sites temáticos, no caso, Que República é Essa? E o Arquivo Nacional da História Lusa Brasileira, nas publicações do site da revista Acervo e na parte de exposições virtuais. E esperem em breve aí, nos próximos meses, a gente vai fazer uma grande divulgação nas redes sociais do Arquivo Nacional desse site de exposições virtuais. Tá, gente? Um abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado, Silvana, aí por guiar, mostrando os sites aí para o público. E estou à disposição de vocês para responder as perguntas ao final aqui da exposição da Cláudia. Um abraço. Ô, Tiago, muito obrigada. Eu gostaria de lembrá-los que vocês podem fazer perguntas nos comentários dessa live, e essas perguntas serão repassadas, serão lidas para os palestrantes ao final.
E também, ao final desta live, a gente vai disponibilizar nos comentários um link para que possam cadastrar suas presenças e nós vamos enviar certificado de participação para os e-mails cadastrados. Bom, dando continuidade ao nosso arquivo em prosa, eu gostaria de chamar agora a Cláudia. Muito bem-vinda, Cláudia. A Cláudia Tibiriçá é supervisora da equipe de educação do Arquivo Nacional e pedagoga, com especialização nas áreas em pedagogia empresarial, educação à distância e ensino da arte. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, Silvana, por esse convite. Obrigada a todos, assim, boa tarde a todos, né? É sempre bom a gente ter essa oportunidade de estar mostrando aqui o nosso trabalho da educação. A nossa área da educação é uma área bastante nova no Arquivo Nacional. A gente começa em 2017, a gente tem uma equipe, eu conto com, somos 6, a Valéria Morse, que está aqui conosco hoje, a Maria Elisa Bustamante, a Luciene Simonini, Cláudia Miller, Renata Ferreira, e é uma equipe multidisciplinar, e a gente está junto, sempre pensando nas ações de educação para aproximação com o público, porque, assim, vocês podem ter visto essa bela exposição do Tiago, né, de todo esse material que o arquivo já existe, quer dizer, já existia o sala de aula dentro do História Luso, quer dizer, você já tem algumas ações educativas que já aconteciam dentro do Arquivo Nacional quando a gente começa o nosso trabalho. No Memórias Reveladas também tem um sala de aula, e no Festival Arquivo em Cartaz também tinham 2 ações já voltadas para o público escolar, que é o Arquivo Faz Escola e o Arquivos do Amanhã, que a gente vai falar um pouquinho mais dessas ações. Então, eu queria começar mostrando, assim, organizei umas imagens para a gente dar um norte aí para a exposição do nosso trabalho nesses 3 anos, né? Então, a gente começou, o Tiago falou muito das exposições virtuais, que são muito interessantes, mas existem as exposições presenciais também, né? Então, o início do nosso trabalho de aproximação com o público escolar, a gente definiu 2 ações específicas, uma que seria as visitas às exposições, mediada por ações educativas, quer dizer, enfim, mediada por ações de arte, por assim dizer, né? Que a gente gosta de pensar um tipo de atividade que o aluno não é um observador passivo, não, a gente vai chamar esse aluno para fazer uma atividade durante essa exposição, depois a gente pode ver ali nas fotos, assim, depois tem uma atividade na sala de exposições, por exemplo, na exposição 130 anos da abolição, quando o grupo escolar chegava na nossa sala de atividade e reencontrava fotografias e a possibilidade deles recontarem essa exposição. Agora eles eram os curadores da exposição, então a gente sempre trabalha com alguma proposta que a gente quer colocar o aluno nesse lugar do observador, o lugar de quem produz, de quem reflete, de quem percebe, né? É um tripé que norteia a nossa ação. O Mapeando o Arquivo Nacional também é uma outra proposta. Nesse caso, o nosso foco é o prédio, o conjunto arquitetônico, né? Tombado, bem tombado, e aí a gente pontuou alguns locais que a gente começa a fazer a visita. Os visitantes, os jovens, eles vão fazer registros dessa visita, que pode ser um registro por escrito, um registro por desenho, depois a gente vai produzir alguma coisa com esse registro, mas o ponto de partida é sempre a curiosidade do aluno. Então, a partir dos elementos arquitetônicos do prédio, a partir daquilo que a gente está vendo, a partir da sua curiosidade, a gente vai alinhavando e vai contando essa história e vai falando sobre arquitetura, sobre história, sobre o prédio, sobre o Arquivo Nacional, sempre.
E a gente tem, também a gente acabou desenvolvendo um brinquedo, né, que é um tapete de contação de histórias, que quando a gente tem uma procura de turmas dos menorzinhos, a gente conta a história da casa que conta histórias. Então, é um momento de encontro, um momento lúdico, que a gente vai descobrindo com os pedacinhos dessa casa, que história é essa, que casa é essa. Eu não vou contar essa história aqui agora, mas a tônica, né, dessas nossas ações é sempre a afetividade. A gente percebe, assim, 1 hora que dura uma visita escolar não é um momento que você vai trabalhar um conteúdo imenso, né? Mas é um momento que a gente cria uma memória afetiva, né, desse encontro, e a gente acha que é importante a gente ter essa memória, né? É importante você saber lembrar, conhecer o arquivo, lembrar dessa visita, ter essa visita na memória. Vamos passar adiante, Silvana? Então, o arquivo Faz Escola, né? Como eu falei antes, né, dentro do festival Arquivo em Cartaz, já existia o Arquivo Faz Escola e o Arquivos do Amanhã. E aí a gente conversou com o pessoal do festival, e então a gente pode fazer o Arquivo Faz Escola, jogar para o ano todo, e é uma oportunidade, ele é dirigido aos alunos mais velhos, assim, final de ensino fundamental, ensino médio e jovens aprendizes. A proposta é você trabalha com filme documentário de arquivo, com um tema específico, a gente chama especialistas, pessoas da área, para conversar com os alunos sobre os temas que são levantados no filme. E a gente pensa muito que é muito interessante, né, porque o senso comum, né, às vezes as pessoas vão falar de arquivos e as pessoas pensam, associam com papel velho, ou lugar de guarda de coisa velha. Assim, um amigo, uma pessoa conhecida minha, falou assim, mas vocês têm filmes no arquivo? Eu pensei que só tinha documento. Então, a gente vê que existe uma pessoa esclarecida, mas existe essa confusão mesmo, né? Então, é legal quando a gente trabalha essa ideia do documento audiovisual, né? E que no documento, as várias formas dos documentos, a gente conversa sobre isso, e também é um momento que o aluno tem voz, ele vai conversar, e o Arquivo Faz Escola tem sido, assim, muito procurado. A gente vai trabalhando vários temas. Esse ano, a gente já tinha uma sessão bastante procurada, enfim, tivemos que parar tudo, né? Mas a gente vai ter um Arquivo Faz Escola dentro do Arquivo em Cartaz. Esse ano o Arquivo em Cartaz vai ser todo online, né? Eu acho que para final de novembro, se não me engano, e a gente vai ter uma sessão do Arquivo Faz Escola. E a gente está com a ideia, a gente vai dirigir essa sessão, vai ser uma sessão especial, com uma carinha um pouquinho diferente, que a gente vai dirigir para os professores, né? Vai ser o nosso público convidado dessa sessão especial do Arquivo Faz Escola. E no Arquivo em Cartaz, a gente tem também o Arquivos do Amanhã, logo vai estar sendo lançado o edital, que é uma possibilidade onde se incentiva a produção de registro audiovisual a partir do ponto de vista de crianças e adolescentes, né? Então, a gente também abre para essas produções, né? Qualquer tipo pode ser por celular, filme que faça, enfim, fica aberto, daqui a pouquinho vai estar saindo esse edital, vocês fiquem atentos. Então, vamos passando para a próxima imagem, a visita mediada às áreas técnicas, né? A gente já existia, também era uma ação que já existia, quando a gente organiza a equipe de educação, já existiam essas visitas de grupos de alunos de graduação, de pós-graduação, de profissionais, de servidores, enfim. E a gente tem recebido, tem aumentado bastante, e a gente faz essa mediação. O professor indica que área do Arquivo Nacional ele gostaria de conhecer, quais as áreas que seriam mais interessantes. Aí a gente organiza de acordo com o tema, ou o tema da visita dele específica, ou da graduação, e aí a gente
organiza, fala com a área técnica e organiza essa visita. E tem tido uma procura, a gente tem uma procura muito grande, grupos de estudantes de história, de estudantes de arquivologia, estudantes de biblioteconomia, mas também estamos começando a receber grupos de turismo, estudantes de turismo, grupos de estudantes de pedagogia, que muito me alegra, porque a gente começar a pensar, né, na educação, nas instituições. Mas a gente poderia estar também recebendo estudantes de química, a gente poderia também estar recebendo estudantes de biologia, porque é interessante a gente pensar nesse aspecto interdisciplinar dos profissionais de um arquivo, né? Então, a gente abre e a gente está sempre querendo abrir esse diálogo com um público maior. Silvana, oficinas pedagógicas, sim. Então, esse é um material que a gente desenvolveu não, a gente fez essas oficinas pedagógicas. Ano passado, a gente recebeu, dentro do projeto Rio Todo em Prosa, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, da Gerência de Leitura, um grupo de 50 professores, eles estavam trabalhando com o tema Rio de Janeiro, e, assim, recebemos alunos também no Mapeando, e esses professores, a gente fez uma oficina, que a gente estava, sim, mostrando um pouco do que o Thiago fez aqui agora, né, quer dizer, mostrando os sites, tudo que já existe, porque é interessante, quando a gente pensa na pesquisa, no arquivo, vai ser mais difícil de pesquisar. Não, você tem um material imenso já disponível para o professor, como o Thiago mostrou aqui agora, né? São os sites, são as exposições virtuais, tem material nas redes sociais, Pinterest, então a gente faz esse caminho num primeiro momento, mostra essas possibilidades de pesquisa, depois a gente fez uma oficina prática com o uso de imagem, né, em sala de aula, foi muito rico, os resultados foram muito ricos, e depois tivemos também um convidado que falou sobre cinema em sala de aula. A gente também teve oficinas oferecidas no Memórias Reveladas, e essa oficina pedagógica também foi para um grupo de professores da ONG Ser Cidadão, que é uma ONG que faz uma parceria com o Arquivo Nacional, e desde 2018 a gente vem trabalhando com eles junto do projeto do curso auxiliar de administração e arquivos. Então, a nossa equipe de educação faz essa mediação desse módulo de arquivos para esses jovens, e que tem uma parte teórica, né? Todos os professores são técnicos do Arquivo Nacional, tem uma parte teórica e uma parte de vivência prática nas áreas. Então, é um curso também que a gente tem maior orgulho de participar, de estar junto, né? E vamos adiante. Enfim, a minha explanação foi mais rapidinha que, que o Thiago, mas eu coloquei no final, só para a gente fazer uma reflexão, né? A gente tem a imagem, essa aquarela do Nelson Pouzin, que é do grupo Urban Sketchers do Rio de Janeiro, que a gente teve o prazer de receber lá no arquivo, e a gente procura realmente essa aproximação com as várias linguagens, a linguagem da arte, né? Foi muito bacana receber esse grupo. E eu destaquei essa frase do Morin, que fala: podemos afirmar que o conhecimento se alimenta de afetividade e a afetividade se alimenta de conhecimento. Porque essa é a tônica das nossas ações. É por aí que a gente se baseia sempre, tá? Então, podem entrar em contato com a gente pelo visitas@an.gov.br. Nós temos uma página no Facebook também, tá? Convido a todos para conhecer a nossa página. E, enfim, estamos aqui prontas a responder. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Muito bom te ouvir. Bom, e agora eu gostaria de chamar a Valéria Morse
para mediar as perguntas. Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Silvana. A Valéria é servidora do Arquivo Nacional, bacharel em História pela UERJ, especialista em Gestão Cultural com ênfase em Marketing Cultural pela Estácio de Sá e em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense. Bom, e chamo também os nossos palestrantes para esse bate-papo final. Lembrando que comentários, dúvidas podem ser feitos por meio dos comentários dessa live. E também nós vamos disponibilizar agora nos comentários um link para que vocês possam cadastrar sua presença e receber certificados de participação. Bom, eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui pela live, pelas mensagens de carinho, estão todos adorando, parabenizando o trabalho realizado pela equipe da pesquisa, pela equipe da educação. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Tiago. Tiago, o Gabriel Duarte, ele elogia a sua apresentação, fala que foi uma excelente exposição do amigo Tiago Morelli, e ele tem uma questão: como nós, historiadores, no caso ele, pode contribuir com o site Que República é Essa? Fiquei muito interessada e parabéns pelo trabalho. Estava com o microfone fechado aqui, desculpa. Então, o que a gente faz é o seguinte, né? Nós sempre fazemos uma reunião, né, no início do ano, no final do ano anterior, para definir quais os temas que a gente vai trabalhar no ano que vem. Então, a partir dali, a gente leva em conta tanto o acervo do Arquivo Nacional, o que tem de interessante ali para mostrar para o público, que a gente ainda não mostrou, né? Teve coisa nova digitalizada, se teve algum documento novo, algum fundo que foi tratado recentemente. E também leva em conta, né, a sociedade brasileira, o interesse da sociedade brasileira, o que seria interessante, o que está mais em voga, qual tema é mais atual. Então, a partir dali, nós dividimos ali, ou nós escrevemos para o site, ou a gente convida também professores, a gente pesquisa currículos de professores, né? O Gabriel, se quiser, pode entrar em contato com a gente, falando se ele pesquisou alguma coisa do Arquivo Nacional, ele pode contribuir, né, escrevendo um texto para alguma seção do site. Mas isso é definido mais pela nossa equipe, né? Porque a gente faz um estudo sobre os currículos das pessoas. A partir dali, a gente faz os convites para os professores, não necessariamente só professor universitário, professor de colégio, enfim. Ou não necessariamente só historiador também, pessoas de várias formações já contribuíram, já escreveram para a gente. Mas isso é feito, né? A pessoa não necessariamente tem que ter feito uma pesquisa no Arquivo Nacional, trabalhada com algum documento que seja interessante, que esteja na nossa pauta, né, para o ano seguinte. Basicamente é isso. Cláudia, mas, assim, só uma coisa, Valéria, rapidinho. Qualquer coisa, ele pode mandar um e-mail para a gente, né? Esqueci de falar, pode mandar um e-mail para a gente, um comentário nas redes sociais, pode mandar um e-mail lá para thiagocavalieri@an de arquivonacional.gov.br, que a gente entra em contato aí e conversa um pouco mais com o Gabriel. Obrigada, Thiago. Cláudia, eu gostaria de que você comentasse, como a área de educação em arquivo é uma área praticamente nova, assim, uma palavra de incentivo que você pudesse passar para os arquivos que ainda não têm essa área, o que eles poderiam, assim, o que você gostaria de falar para eles? Bom, eu acho que a gente sempre tem que... É muito difícil você dar uma receita assim, né? Você tem que fazer assim, educação é isso, educação é aquilo. Quer dizer, o primeiro momento que a gente faz é sempre o diagnóstico, a gente tem que olhar para a instituição, né? O que a instituição oferece. Às vezes, um arquivo que é pequeno, de uma cidade pequena, ele tem uma possibilidade de você trabalhar mais direto com alguns documentos, né? Enfim, a gente tem que pensar em ações junto com
com as escolas, junto com as pessoas sabe, fazer essa mediação junto com o arquivo, junto com as escolas, qual é as possibilidades que a gente pode ter de trabalhar, assim, a gente, por exemplo, quando a gente começou trabalhando em cima de exposições que já tinham, o Arquivo Nacional já oferece, né? Então, eu acho que é sempre por aí, olhar para a instituição, fazer esse diagnóstico da instituição e como é que você pode trabalhar o material, o acervo, como é que a gente pode oferecer oficinas para as escolas, conversar com os professores da sua cidade, do seu local, né? Como é que pode fazer isso? Eu acho que sempre tem uma resposta legal também, eu acho que é uma coisa que eu acabei não falando, mas eu acho que é importante, a gente sempre que a gente recebe alguém, a gente tem uma ficha de avaliação que a gente entrega ao professor, e a gente pede o retorno em vários aspectos, porque é muito importante a gente ter esse diálogo aberto com o professor, né? Com a visita, como é que está vendo, o que poderia melhorar, que setor, se tinha alguma curiosidade, alguma coisa mais específica que a gente não atendeu, como é que a gente pode fazer. Então, a gente tem que manter esse diálogo, e a ficha de avaliação, às vezes é esse caminho que a gente tem esse retorno também, que é um caminho bem importante. Então, acho que assim, fazer um diagnóstico, planejar uma ação, conversar com as escolas locais, ver as possibilidades de troca, de repente fazer oficina para professores, começar com os professores, alguma coisa assim, e sempre pensar nesse caminho da avaliação também, para manter esse diálogo. Acho que é isso. Olha, perguntas, as pessoas estão economizando, não fizeram mais nenhuma pergunta, mas são muitos elogios que eu tenho certeza que depois vocês vão ler e vocês vão ficar extremamente agradecidos por esse carinho que as pessoas estão participando da live. Enfim, eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para vocês, as pessoas. Tem aqui uma sugestão da Daniele Torres que eu achei interessante. Mais mediações com as escolas é fundamental para a sociedade dar importância aos seus arquivos. Eu achei interessante essa fala dela. Posso fazer mais um comentário? Que eu acho que tem um aspecto muito interessante das escolas, que às vezes é trabalhar a memória da própria escola, né? A gente teve uma demanda disso, um trabalho que a gente desenvolveu também junto com uma professora, que ela trabalha com a memória da escola, com o arquivo da escola. E foi muito bacana, assim, todo o trabalho que ela mostrou, porque quando o aluno fica envolvido em organizar esse arquivo escolar, a apropriação que ele faz da escola é outra, o olhar que ele tem sobre a escola é outro, o olhar que ele tem sobre o afeto, aquele local, né? Então, eu acho que existe, quando você me perguntou antes, né, eu acho que existe essa possibilidade também, que é muito rica, de interação entre arquivos e escolas, tá? Bom, e já que eu estou aqui falando aqui no final, eu quero agradecer a todos e a todas, porque foi muito bacana, a gente tem essa possibilidade, a gente está sempre aberto para ouvir sugestões, para o que vocês quiserem conversar com a gente. Eu queria falar também, Valéria, rapidinho, também, primeiro dizer que é um prazer participar junto com a equipe de educação, né, que é grande parceira, né, traz turmas, milhares de crianças, né, do ensino público, conheceram o Arquivo Nacional através do trabalho aí da equipe de educação, e é um prazer também quando eu posso colaborar, sempre quando vem turmas universitárias, eu ou alguém daqui da equipe de pesquisa faz uma palestra explicando os sites, então convido a todos, depois de passar essa loucura aí de coronavírus, aí todos vacinados, né, com tudo funcionando novamente, plenamente, que levem suas turmas ao Arquivo Nacional, que é um espaço muito agradável, né, um espaço lindo, né, seja turmas menores, até turmas universitárias. Então, é só você mandar um e-mail aí para a equipe de educação, né, para o visitas@an.gov.br. Também vou ter prazer de palestrar, explicando novamente os sites para as turmas de graduação, de história, sociais, enfim, ciências humanas em geral.
E convidar todos, mais uma vez, né, a entrar lá no site do arquivonacional.gov.br, acessar dentro da parte de serviços ao cidadão, a parte de difusão. Ali na parte de difusão você vai encontrar um mundo que você vai conseguir trabalhar na sala de aula. Então me coloco também à disposição dos professores, estudantes, quiserem entrar em contato comigo, conversar, bater um papo, dicas, orientações, podem mandar uma mensagem aí no Messenger do Arquivo Nacional, que eles repassam para mim, tá? Ou escrever por e-mail, né? Meu e-mail Thiago, tá? Cavalieri, com E no final, @an de Arquivo Nacional, né, .gov.br, Thiago Cavalieri, @an.gov.br, que eu vou ter o prazer de responder, orientar os estudantes, professores. É isso aí, equipe de pesquisa e a arquivação em geral, né, está sempre em parceria com a sociedade, né? Nós somos servidores públicos e vocês viram aqui o quanto de trabalho que a gente faz, né? Como eu falei para vocês no início, além de todos esses sites, a equipe de pesquisa ainda faz as exposições presenciais, Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa e vários outros trabalhos ainda, brasiliana fotográfica e vários outros trabalhos ainda, né, para apresentar aí o acervo do Arquivo Nacional, né, que é a maior instituição arquivística da América Latina, o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ir ao Arquivo Nacional, conhecer o Arquivo Nacional, um espaço deslumbrante, né, um oásis ali no centro do Rio de Janeiro. E que é nosso, né, Thiago? Que é nosso, é de todos nós, o nosso patrimônio, é nosso. Isso aí. Leva a sua turma lá, assim que passar essa loucura, e qualquer coisa, entre em contato com a gente, qualquer dúvida em relação aos sites, escrevam para a gente vai ter prazer aí de orientar e direcionar vocês para o resultado que vocês quiserem fazer, para a pesquisa que vocês estarem almejando fazer. Então é isso. Obrigado, Valéria, também. Obrigado, Silvana. E qualquer coisa, estamos aí para ajudar o que for necessário. Agradeço também a quem está assistindo a live, principalmente também os nossos colegas de trabalho também, que estão elogiando muito o trabalho da pesquisa e da educação. É gratificante e é muito bom também a gente mostrar para a sociedade o trabalho que nós realizamos no Arquivo Nacional. Silvana? Muito obrigada a todos, obrigada Valéria, Thiago, Cláudia, e até o próximo Arquivo em Prosa.